Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $48.900. Bitcoin que no momento está formando um triângulo de continuação para alta. E meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero e possíveis estratégias no longo e no curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas relembrando a situação do preço para vocês e a nossa tendência de alta e te mostrando também potenciais pontos de compra pensando mais no longo prazo. Além disso, também quero ir no curto prazo para falar do nosso triângulo aqui que a gente está desenhando e o rompimento desse triângulo pode ditar para a gente mais alta no preço, mais novas máximas aí dos últimos meses ou uma correção para a gente ter uma oportunidade em prazos maiores, beleza? Além disso, vamos falar um pouquinho nesse longo prazo do Crypto Fear and Greed Index, que está em extrema ganância, tanto do Alternative.me quanto do Bitcoin Tools. E vamos, na prática, aqui mostrar para vocês como que está o nosso triângulo e também o que as instituições estão fazendo, né? Eu quero mostrar para vocês por que muitas vezes os rompimentos dos triângulos acabam sendo falsos, tá? E vou te mostrar como a gente pode fazer para operar eles de maneira certeira. E antes de começar, um recado rápido, investidores. Se você ainda não conhece a equipe da Belo Trade, eu fortemente recomendo que você vá no canal da AWP Cripto Oportunidades. Nesse canal você vai conhecer alguns traders que trabalham comigo diariamente para a gente rentabilizar o nosso capital, tá? Então vai ali no primeiro link da descrição e segue a AWP Cripto Oportunidades. Estão quase chegando a 5 mil, então dá essa moral, beleza? Então, investidores, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o 4 horas, né? E no 4 horas, nesse prazo um pouco maior, a gente pode ver que a situação do Bitcoin continua bem legal, né? A gente continua numa tendência de alta e o preço basicamente só está corrigindo para buscar a região de 0,382 de Fibonacci, né? Então, nesse momento, a gente precisa entender que, no 4 horas, as nossas oportunidades continuam sendo nessas regiões, né? Igual a gente teve, por exemplo, aqui e também lá nos 37 mil. Tá? Então, se a gente volta nessa região aqui, desses antigos topos, uns 47.500 mais ou menos, nós já temos um alerta aqui para possível oportunidade de compra, beleza? Então, aqui pode ser onde você começa a fazer as suas entradas de mais longo prazo, tá? Pensando na continuação dessa tendência de alta. Sendo que o ponto de melhor entrada para mim estaria entre esses 46.600 e os 45.500 dólares, tá bom? Aqui seria o ponto perfeito de entrada, ponto de controle, ponto onde tem mais pessoas presas no momento. Tranquilo? Se você entrar aqui, caras, não tem muito para onde correr. Você vai ter que colocar um stop abaixo desse fundo, né? Afinal, a gente não pode entrar numa retração aqui desse curto prazo e colocar o stop lá embaixo, por exemplo. Não faria sentido, né? Então lembre-se, tudo é relação risco-retorno. E se você acaba se posicionando antes do movimento, você tem que colocar um stop condizente, né? Para você não ter muito mais risco do que potencial retorno. Correto? Então, basicamente, toma cuidado com isso, tá? Afinal, vocês sabem, no diário a gente está um pouco esticado também. E se você quer ser um pouquinho mais conservador, você não pode dar all-in nessas regiões do 4 horas. Você poderia traçar, por exemplo, um Fibonacci no diário e falar, pô, ainda não corrigimos direito no diário, então vou esperar uma correção mais forte, uns 40 mil dólares, por exemplo. Não teria nada de errado nisso, inclusive, se for lá, pode ser até uma correção natural para o preço decidir se a gente vai voltar para a nossa bull run, ou se a gente realmente só foi um pullbackzinho, essa alta, né, e a gente vai ter mais queda, beleza? Então lembre-se de operar de acordo com seus tempos gráficos. Acho improvável que a gente volte nos 40 mil dólares tão cedo, mas pode acontecer. Então, se pode acontecer, você não pode dar all-in aqui nessa região do 4 horas. Se der, o stop é mais do que necessário, ele é obrigatório, beleza? Continuando e falando um pouquinho aqui de mais do curto prazo, a gente pode ir para o 1 hora. Desculpe, antes de falar do 1 hora, vamos falar um pouquinho dos indicadores desse sentimento de mais longo prazo, como por exemplo o Fear and Greed Index. Fear and Greed Index nesse momento está em ganância, tanto o Alternative.me em 76, quanto o Bitcoin Tools em 77. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão otimistas no mercado. Se as pessoas estão otimistas, normalmente o que a gente faz é colocar o dinheiro no bolso. Mas, Pablo, eu vou vender todos os meus bitcoins agora? Não, é porque a gente está numa tendência de alta, né? Então você tem que dosar, colocar o dinheiro no bolso com continuar surfando essa tendência. E como é uma maneira que eu gosto de fazer isso bem prática e simples, você sempre tem que definir, na minha visão, um percentual da sua carteira de investimentos que você está alocando em Bitcoin. Vamos supor que seu percentual é 20%.
Se o Bitcoin sai lá dos 30 mil dólares e vai para os 50, esses 20% que você colocou agora já são muito mais, correto? Então você não tem mais 20% de alocação no Bitcoin. E se 20% é o ponto que você se sente confortável em ter, você pode começar a olhar para vender esse além dos 20% que você tem, para colocar o dinheiro no bolso e mesmo assim continuar exposto à tendência de alta que o Bitcoin está. Essa é a estratégia que eu aplico atualmente, tá? Atualmente na verdade não, há muitos anos no criptomercado, e eu acho que é algo extremamente positivo. Não só você fazer esse rebalanceamento, mas você ter uma estratégia para fazê-lo. Ou seja, eu gosto de reacumular meus bitcoins quando a gente está em extremo medo. Eu gosto de vender, fazer esse rebalanceamento quando a gente está em extrema ganância. Né? Claro que simplifiquei uma estratégia para vocês, tem muito mais coisas que a gente faz aqui, mas tem uma estratégia. Tá? E se você tiver uma estratégia de rebalanceamento, você naturalmente vai comprar Bitcoin quando está caindo muito, e quando provavelmente é uma boa oportunidade, e vai vender quando está sumindo muito e as pessoas estão gananciosas. Então você consegue simplesmente rebalanceando, não só surfar a onda, mas vender e comprar bem. Beleza? Uma estratégia bem simples. E nesse momento aqui, eu olho mais para distribuir. Eu olho mais para colocar o dinheiro no bolso e voltar para o meu ponto de conforto. Né? O meu ponto de conforto quando eu quero estar exposto em Bitcoin nesse momento. Beleza? E agora, continuando aqui, indo um pouco mais para uma hora, né? Porque a gente está numa tendência de alta, e não quer dizer que a gente está em extrema ganância que a gente vai cair, quer dizer somente que é um risco. E a gente já está vendo isso, né? O preço está esticado, então o risco a gente sabe que está aqui. Mas, se a gente rompe esse triângulo para cima, por exemplo, a gente pode aturar esse risco fazendo uma operação de rompimento do triângulo. É claro que é uma operação que pode dar errado, mas a maior probabilidade é que dê certo, caso a gente tenha algumas confirmações importantes, tá? E nesse vídeo aqui, eu quero fazer um pouco de um resumo para vocês, né? Como funcionam os triângulos e tal. Porque todo mundo fala, um triângulo, ele segue a tendência, então tem uma maior probabilidade do preço acabar rompendo para cima. E você sabe por quê? Na verdade, é bem simples, tá? Quando a gente está numa tendência e forma um triângulo, por que a maior probabilidade de tendência de alta, né? Por que a maior probabilidade é dele romper para cima? Lembra que eu sempre falei com vocês que o mercado ele busca liquidez? Ele busca uma maneira de fazer as pessoas perderem dinheiro para as instituições ganharem, elas serem estopadas e liquidadas? Nossa, parece muito feio falando assim, né? Parece que é completamente manipulado, mas não é. É um mercado competitivo, tá? Em busca da liquidez. Então, o que a gente consegue ver aqui claramente, por exemplo, pelo nosso VPVR? A gente consegue ver que no momento tem muito mais gente presa abaixo do que acima. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o preço continuar subindo, provavelmente essa galera que está mal posicionada aqui numa venda vai ser estopada e liquidada, ou então vai ficar desesperada. Putz, vendi o Bitcoin nos 47, ele está nos 50 agora. O que essas pessoas fazem? Elas acabam cometendo erros, seja por stop, seja por liquidação, ou seja por se desesperar e comprar. Né? Então, é mais natural que o preço siga aonde ele vai fazer mais pessoas perderem. Tá? E no momento aqui, é para cima. Essas pessoas, se o preço subir, vão ser estopadas e liquidadas. E não tem tanta gente presa acima para, se cair, elas serem estopadas e liquidadas. Beleza? Lembra que eu sempre falo com vocês que a tendência termina e começa em volume? Por quê? Porque a tendência, normalmente, quando tem muito volume no topo, muitas pessoas começam a ficar presas nesse topo. Não é o que a gente vê no momento, né? Mas é por isso que, normalmente, padrões de continuação, não só triângulos, tá? Tendem a romper para o lado da tendência que ele está. Então, uma consideração bem simples aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aqui nos comentários, beleza? Mas então tá, quais são os pontos importantes desse triângulo? Os pontos importantes, vamos chegar mais próximo, são alguns, tá? Primeiro, a gente tem aqui os 49.300 dólares, uma zona importante de resistência, e eu vou destacar também aqui esses 49.500, uma zona de confusão aqui. E suporte, temos os 48.700, que a gente acabou de testar aí na última hora. E, para ficar um pouquinho mais conservador, os 48.500, tá bom? Então esses são os dois pontos aqui de operação nesse triângulo na minha visão. Né? Se romper para baixo, você pode operar? Pode, mas o risco de você errar é maior. Por quê? Porque tem muita gente presa abaixo. Se tem muita gente presa abaixo, o que essa galera vai começar a fazer aqui? Vai começar a comprar para sair no 0 a 0 ou no lucrinho, ou então, nossa, o Bitcoin voltou onde eu vendi, vou comprar, né? Então essas pessoas criam uma demanda que não deixa o preço ir muito além, isso claramente falando em probabilidade, né? Então,
operar contra a tendência, rompimentos de padrões é possível, mas na Belotrade a gente raramente faz, tá? Para não falar não faz. Tem que ter muita confluência aí pra gente fazer. Tranquilo? Então, basicamente a gente tem esses pontos de importância, né? Mas só isso não é o suficiente para você operar bem um padrão gráfico, né? Lembra que eu sempre falo que a maioria dos rompimentos no criptomercado são falsos? Então, como que eu vou operar um rompimento de triângulo se a maioria deles é falso? Fácil, usando análise de sentimento. Porque se você não usar análise de sentimento, você pode até operar o rompimento de uma maneira correta uma vez, mas você corre o risco de ser estopado várias vezes antes, né? Então, esse triângulo que eu tracei, ele já poderia ter sido traçado antes aqui, ó, por exemplo. Ó. Então ele já teve aqui, ó, um falso rompimento. E quando você vê os padrões gráficos, normalmente eles têm vários falsos rompimentos antes dele ter um rompimento verdadeiro. Então o que você tem que esperar para realmente o rompimento dar certo? Você tem que esperar as instituições estarem do seu lado. E quando elas estão do seu lado? Quando o book está a seu favor. Né? Esse é o ponto base da nossa estratégia de Breakout Pro. Você não opera um rompimento, por exemplo, este aqui, se as instituições estão contra você. Então por que você vai comprar aqui se as instituições estão tentando distribuir? Por que você vai vender aqui, que poderia ser um rompimento para baixo, se as instituições estão tentando acumular? Então só de você operar o rompimento, entender que ele precisa formar um novo range, né? Ou seja, precisa desenvolver, né? Romper uma linhazinha de tendência e agora vai. Não, precisa formar um novo range. E esperar as instituições estarem do seu lado, você já aumenta muito a probabilidade, beleza? Então essa é uma dica importante aí para suas operações de rompimento. Nesse momento aqui, eu poderia estar falando, nossa, estamos rompendo o triângulo para baixo e tal, não sei o quê. Mas por que eu não me desespero? Porque ainda tem muita instituição tentando acumular. Se a gente rompe ali as regiões importantes que a gente falou, 48.700, 48.500, e a gente começa a ver mais instituições colocando ordens acima do preço, ou seja, rompe aqui para baixo, instituição coloca a ordem acima, problema. Provavelmente a gente vai ter um rompimento para baixo. Mesma coisa para o alto. Rompe para cima, a região lá importante, 49.500. Muita instituição coloca a ordem abaixo. Provavelmente o rompimento vai acontecer para cima. Correto? Então, una análise técnica e de sentimento. Nesse momento, né, os nossos indicadores aqui de sentimento do price action, eles deram uma piorada, mas continuam assim legais, né? A gente está com o nosso long short rating em 1.13, o nosso CVD deu uma subidinha aqui nas últimas horas e tal, mas nada demais, né? Ele continua numa tendência de baixa aqui em prazos maiores. Então, assim, no curto prazo não está muito bonito. Talvez a gente tenha essa correção. E essa correção pode dar para a gente uma boa oportunidade, né? Afinal, lembrem-se, a gente está numa tendência de alta em tempos gráficos maiores. Então, atenção aqui, esses 47.500 e tal, esse reteste desses topos, pode ser uma oportunidade para você no 4 horas. Assim como eu ficaria de olho, se quiser operar o curto prazo, para você operar o rompimento para cima desse triângulo, 49.300 ou 49.500, confirme pelo sentimento. Beleza? Mas aí tem um detalhe. Se você vai operar o rompimento desse triângulo aqui, você pode colocar o seu stop, por exemplo, lá embaixo, nos 44 mil dólares? Não pode, pô. Você não vai ter relação com o retorno. Então você tem que colocar o stop abaixo do triângulo, no máximo. Beleza? Então lembre-se, se você quer arriscar mais, você precisa entender que você tem que limitar as suas perdas, tá bom? Seu retorno pode ser muito bom se você pegar esse rompimento do triângulo para cima, mas se você não dosar o seu risco, não colocar o stop, você pode ter um falso rompimento aqui e o preço corrigir ali nos 47, nos 46, quem sabe até mais no diário, e você ficar assim, nossa, me expus demais num rompimento e não coloquei o stop, agora já era. Então, nunca tem esse já era. O stop ele é essencial para quem é trader, tá bom? E para quem é investidor, o mais essencial é ter uma estratégia de longo prazo. A minha, por exemplo, ela se faz, como eu disse no vídeo de hoje, rebalanceando a minha exposição no Bitcoin de acordo com a minha estratégia e de acordo com o sentimento do mercado. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar aqui, vamos dar uma olhada nas instituições. A gente está nesse momento aqui com mais instituição tentando acumular, tá? Então a gente, olha só, tem esses 48.300, 48 mil dólares, tem bastante instituição, ou seja, não vai ser fácil romper para baixo, e até os 50 ainda continua tendo bastante venda aqui. Então neutralidade nesse 2,5%, 413 contra 419, e as instituições também estão indecisas, né? Então vai ser interessante essa briga aí de hoje, e lembre-se, 7 horas da noite, a abertura do S&P pode impactar no Bitcoin, até por isso, depois da abertura do S&P, antes das 9, tem vídeo aqui para a gente discutir a abertura